É bom vê-lo em meu canal. Fico muito grato por isso. E hoje quero compartilhar com vocês uma história incrível. É uma história traumática que chocará a todos. É realmente uma história incrível. Espero que você a ache interessante. Divirtam-se assistindo a essa história. Acho que sim, percebeu o jovem. Eles tinham a mesma idade, estavam na mesma classe e agora se ajudavam mutuamente. Elizabeth começou a ir à loja com mais frequência, gostando do novo garoto. Ela sabia que era jovem demais para ele, mas não conseguia evitar. A garota chegou e, a essa altura, a aula de artes já havia terminado há muito tempo. Ela ainda ia à aula de dança, mas os outros círculos eram coisa do passado. Billy lhe perguntava como ela estava, e todas as vezes ela lhe dava uma barra de chocolate ou alguma outra guloseima. Que bom, ela riu. Para onde você vai? Perguntou um jovem. Ainda não decidi, provavelmente em economia, a garota deu de ombros. Estou vendo, também tenho uma sessão em breve, disse ela. E quem irá então? Ela pensou em seu pai. Decidimos que iríamos com antecedência. Era óbvio que Billy também gostava de se comunicar com a garota. A 11ª série estava chegando ao fim, tínhamos que comprar um vestido para o baile de formatura. E, é claro, Elizabeth estava pensando nos exames, dos quais ela tinha muito medo. Ela estava se preparando para eles e sabia quase tudo, mas ainda estava preocupada. Por que você está com tanto medo? Perguntou a mãe dela. Veja bem, tenho medo não porque não sei, mas porque posso me empolgar e esquecer tudo de uma vez, disse ela à mãe. Vou lhe dar um pouco de valeriana, ela a tranquilizou. Tudo bem, a filha concordou com ela. E então chegou aquele dia emocionante, hoje era o primeiro exame. Qual não foi a surpresa de Elizabeth quando saiu da escola e encontrou Billy no playground? O que você está fazendo aqui? Ela olhou em volta para ver se ele e seu pai estavam lá, mas não havia ninguém. Vim vê-la e animá-la, disse ele, apoiando-a no cotovelo, e juntos se dirigiram à tenda para contar a Sam que ele havia passado no primeiro exame. Posso ir à sua formatura mais tarde? Perguntou Billy. É claro que ela sorriu. Ela se sentiu lisonjeada pelo fato de o jovem estar prestando atenção nela. Elizabeth, eu preciso falar com você, a mãe dela chamou da cozinha. Como? Ela entrou. Escute, com quem você estava voltando da escola hoje? Perguntou a mulher. Billy, ela não estava escondendo nada. É que as pessoas dizem que viram você com um homem, a mãe sentada em um banco. O que? Você me proíbe de falar com eles? A garota não entendeu. Quem, eles? A mãe ficou atônita. Com Sam e Billy, explicou a filha. Por quê? Na loja, tudo o que você quiser, mas por que andar na rua, e ainda por cima de braço dado com ele? Uma mulher chata que, em relação à filha, pode pensar algo sobre a filha. Bem, eu ouvi você, Elizabeth ficou ofendida, ela já era adulta para decidir com quem deveria andar e com quem não deveria. A garota havia passado em todos os seus exames com louvor, o que não podia deixar de deixá-la feliz. Durante todo esse tempo, ela teve o apoio de Billy. Eles estavam sempre discutindo alguma coisa, o rapaz dava conselhos, e Elizabeth aceitava tudo com naturalidade. Quando será a formatura? Ela perguntou a ele. Em uma semana, ela estava pronta. Pensando que agora ela teria que deixar a cidade, doeu um pouco deixar de se comunicar com os jovens. Com certeza irei, ela prometeu a ele. Sabe, minha mãe me proibiu de andar pelas ruas com você, confessou ela. Com quem? Nós, Sam e eu. Ela riu. Sim, isso não é nada engraçado, ela ficou ofendida. Me desculpe, mas o que ela acha que podemos fazer? Ela riu de novo. Eu não sei, mas o ponto é que ela me contou, e Elizabeth sabia que se ela fizesse isso por maldade, e continuasse saindo com garotos jovens, seria ainda pior. Ok, mas podemos nos socializar na loja? Perguntou o garoto. Sim, ela assentiu. Ótimo, eles caminharam até a casa da garota, e a mãe saiu da entrada da garagem. Olá, disse Billy. Olá, a mulher cumprimentou e chamou a filha.
Ela se virou para o garoto e mostrou que estava prestes a ser repreendida. Mas, estranhamente, a mãe não disse nada. Eles foram até a loja para comprar sapatos para a menina. Passaram um longo tempo lá, e Elizabeth não conseguia se decidir. Finalmente, a mãe lhe mostrou um par de sapatos pelo qual a menina se apaixonou imediatamente. Obrigada, ela olhou para a mãe. Tudo por você, ela beijou. Em seguida, elas foram às compras por um tempo, olharam outros vestidos, sapatos e outras coisas, e depois voltaram para casa. Onde você ficou tanto tempo? Perguntou Harry, que já estava em casa. Em lugar nenhum, andando por aí desse jeito, respondeu sua esposa. Bem, vamos jantar, estou morrendo de fome. Ele se levantou do sofá e foi para a cozinha. A garota e a esposa o seguiram. Tudo estava indo bem na família. Em poucos dias seria comemorada a formatura. Elizabeth estava um pouco nervosa, mas agora a emoção era outra. No dia da comemoração, a formanda estava linda, na varanda, esperando seus amigos chegarem. E eles apareceram na esquina, o que a animou. Ambos estavam vestindo calças e camisas sociais. Eles se aproximaram e acenaram. Agora todos estavam prontos para entrar no salão para a parte formal. Você é uma beleza, sussurrou Billy para a garota. Obrigada, ela corou um pouco. Ele nunca havia dito isso a ela antes. Tudo havia ocorrido sem problemas. Agora havia um pequeno banquete e uma discoteca do lado de fora. Durante todo esse tempo, Billy e Sam estavam ao lado da garota. Para onde vocês estão indo agora? Perguntaram quando o ônibus parou e todos começaram a entrar. Se vocês quiserem, eu não vou a lugar nenhum, ela olhou para eles. Não, isso é com vocês, se quiserem ir, ninguém se opôs. Vocês sabem, e eu prefiro ficar com vocês. A garota se sentiu bem nessa companhia. Que tal irmos para a tenda, abri-la e fazer uma pequena comemoração, sugeriu Sam. Essa é uma ótima ideia, disse Elizabeth. Será que Harry não diria nada? Billy estava com medo. Não, eu explico tudo depois, prometeu a garota. Juntos, todos foram para o local onde Sam e Billy estavam trabalhando. Foi divertido, eles contaram histórias uns aos outros, como sempre, e riram. Rapazes, obrigada por estarem sempre ao meu lado e me apoiarem, disse a garota. Obrigada, vocês são legais e divertidos de conversar, foram uma boa companhia. Depois disso, começaram as férias. Em 2 semanas a garota teve uma queda, foi se matricular e depois ficou completamente livre. Por que a faculdade? Perguntou-lhe Billy. Não sei, era o caminho que ela queria seguir, mas ela não entendia por que tinha escolhido essa opção. Bem, não importa, quer se juntar a nós amanhã? Perguntou o jovem. É claro que Elizabeth sempre se interessava por essas viagens. Ela se sentava na frente e, durante todo o trajeto, eles discutiam com Billy sobre alguma coisa. Por que vocês sempre discutem? Perguntou o pai da menina. Não, nós não discutimos, mas cada um defende seu ponto de vista, disse o motorista da garota. Ok, Harry não estava interessado. Chegaram à base de atacado, onde se separaram. O homem iria para onde tinha que ir, passaria algumas horas lá. E Billy e Elizabeth percorriam as filas e escolhiam o que a garota gostava. O cara mostrava à garota uma garrafa de água sanitária. Oh, o cheiro é tão bom que ela abria a tampa. Acho que tem cheiro de melancia ou melão, ela cheirava. Provavelmente vou comprá-los para mim, disse a garota. Posso comprá-los para você? Perguntou o jovem, modestamente. É um presente, ela riu. Pode considerar como tal, ele pagou e entregou a caixa à moça. Depois, eles voltaram para o carro, esperaram por Harry e voltaram. Elizabeth percebia que ele gostava de Billy, mas não disse nada. O trio passou a maior parte do verão juntos. Eles saíam e ficavam até tarde. Em agosto, a garota começou a se preparar para o fato de que logo teria de ir embora. Volte mais vezes, disse-lhe Billy uma semana antes de partir. Ela se perguntou se você viria comigo, porque 1 mês atrás eles haviam combinado que Sam e Billy iriam com ela para o dormitório e a ajudariam com suas coisas. Não posso, admitiu o rapaz. Qual é o problema com você? A garota não entendeu. Eu também tenho que ir para a escola,
O professor nos disse para irmos um pouco antes do dia 1º de setembro, disse ele. Ok, claro, virei todo fim de semana. Ela o abraçou. Quando chegou a hora de ir, papai concordou em ficar na barraca e Sam ficou com a menina. A mãe também iria, mas não conseguiu sair do trabalho. Eu ligo, disse Elizabeth, e eles saíram de carro. No caminho, Sam conversou muito. Ele brincou, riu, estava diferente de seu comportamento habitual. Você está pegando fogo hoje, disse a garota. Não, acho que é o normal, disse ele. Não sei, ela sorriu. Eles chegaram ao quarto, e o rapaz ajudou a colocar suas coisas lá dentro. Ele se sentou em uma cadeira e ficou observando Elizabeth colocar tudo em seu lugar. Você gostaria de um chá? Ele perguntou. É claro que, no momento, isso era uma pequena parte do que ela poderia fazer por ele naquele momento. Ela colocou a chaleira para ferver, despejou água fervente nas xícaras e colocou um saquinho de chá de cada. Em seguida, ele remexeu em sua bolsa, sabendo com certeza que sua mãe havia lhe dado biscoitos para levar com ele. Quando o encontraram, Sam e Elizabeth começaram a tomar o chá e riram novamente. Bem, eu tenho que ir, o garoto se levantou de seu assento. Tchau, estarei aí em breve. Eles se abraçaram. Os estudos começaram. O fim de semana Elizabeth já estava sentindo tanta falta de seus amigos que mal podia esperar para ir à estação e pegar o trem. Mas não precisou. Quando a garota chegou depois de estudar no dormitório, viu o carro de seu pai. Sam estava sentado ao volante. Oi, o que você está fazendo aqui? Ela se aproximou dele. Vim buscá-la. O jovem não se escondeu. O que seu pai disse? A surpresa ainda permanecia. Está tudo bem, ele me fez um gesto com o polegar para cima. Espere, vou pegar minhas coisas agora e vamos embora, disse ele rapidamente e correu para seu quarto. Em seguida, entrou no carro e eles partiram. No caminho, eles ficaram em silêncio no início. Elizabeth não sabia o que dizer. Como foi a escola? Sam estava um pouco quieto hoje. Foi bom. Por que Billy não veio? Ela se perguntou. Não, ele tem mais 3 semanas de aula. Sam olhou para si mesmo. Estou vendo, Elizabeth disse tristemente. Você está entediado comigo? Ele se virou para ela por um momento. Não, eu estou bem, a garota disse novamente em voz baixa. Sam a levou para casa e a ajudou com suas malas. Vamos sair hoje à noite? Perguntou a garota. Eu nem sei, ela estava confusa. Eu passo aqui às 7, ela foi estacionar o carro. Sua mãe estava feliz com a chegada da filha, mas tinha 1 milhão de perguntas para ela: como ela havia se adaptado, com quem morava, como eram seus estudos e a própria universidade. O que você está fazendo? Elizabeth riu para ela. Estou interessado em tudo. Ele olhou para sua esposa. Certo, ouça, e a garota começou a lhe contar o que estava acontecendo dentro e fora do dormitório. E então houve uma batida na porta. Deve ser Sam. Elizabeth abriu a porta. Sua mãe, é claro, ficou surpresa com o fato de aqueles garotos estarem implicando com sua filha, já que ela era muitos anos mais nova do que eles, mas não disse nada em voz alta. Olá, Sam, a mulher saiu para o corredor. E eu estou aqui por causa de Elizabeth. Ela olhou para a garota. Entre, vou comprar um bolo para você, a mãe dele o convidou para a mesa. Obrigado, o jovem não recusou. Eles ficaram sentados por um tempo, conversaram e depois os jovens saíram da casa. O rapaz convidou a moça para ir ao cinema e lá foram eles. Depois do filme, eles ficaram sentados no parque por um tempo e, em seguida, Sam acompanhou Elizabeth até sua casa. Elizabeth passou o dia seguinte com seus pais. Foi bom estar com eles depois da separação. No domingo de manhã, ela teve que ir embora, mas Sam chegou novamente e disse para ela não se apressar, ele a levaria para casa à tarde. Ele está ficando ativo, disse Elizabeth à sua mãe. Eu não sei, você é quem sabe. Ela deu de ombros. Mas estava tudo bem em não correr com as malas até a estação, e só à tarde levá-las até o portão. O jovem trabalhou o dia todo e depois veio buscar a garota. Pronto. Ele pegou as malas dela. Sim, vamos lá. Ela se virou para a mãe, deu-lhe um beijo, despediu-se do pai e foram embora. Elizabeth,
posso ir visitá-la algum dia? Sam perguntou a ela no caminho. Por que não? Ela se perguntou sobre a pergunta. Ok, então me espere na quarta-feira, ela prometeu. Ok, o comportamento do cara estava um pouco tenso. Com certeza, a quarta-feira chegou. Eles haviam deixado o carro do lado de fora do albergue e agora estavam passeando pela cidade noturna. Isso é tão legal, o jovem olhou ao redor. Sim, ele concordou com ele. Diga-me, de quem você gosta mais, do Billy ou de mim? Ele perguntou de repente, quando eles se sentaram em um banco. Que tipo de pergunta? Ela se virou para ele. Apenas querendo saber, ela fingiu não se importar. Depois da caminhada, seu amigo a acompanhou até sua casa, ela entrou no prédio, cumprimentou-o e foi para seu quarto. Por que está tão triste, já que seu amigo veio vê-la? Perguntou a colega de quarto. Diga-me, se você tem 2 amigos, e ambos gostam de você, e você só gosta de um, o que você deve fazer? Elizabeth se virou para ela. Não sei, a colega de quarto começou a se perguntar. Elizabeth contou sua história. E é isso que eu deveria fazer agora, é como se ele estivesse me sufocando com sua atenção, confessou a garota. Você deveria esperar por Billy conversar com nós 3, aconselhou a amiga. Eu também acho, ela concordou. Sam não foi buscá-la na sexta-feira porque ela ligou para o pai e disse a ele para não deixar o vendedor ir embora. Elizabeth pegou o trem em silêncio e passou o fim de semana em casa. Quando Sam apareceu, sua mãe a repreendeu por sua filha ter ido à casa da avó. Obrigada, sua filha lhe agradeceu. Não tem de quê, respondeu ela. Elizabeth queria esperar que Billy chegasse no fim de semana seguinte. Então, todos eles se reuniriam novamente e conversariam. Só que a garota não sabia como seria essa conversa. Ela achava que ninguém seria capaz de admitir nada. A semana passou voando e Elizabeth estava sentada no trem novamente. Ela estava chegando à estação e já podia ver Billy esperando por ela. Olá, eles se abraçaram. Onde está o Sam? Não sei, eu liguei para ele e ele não atendeu, tenho certeza de que ele saiu, respondeu o garoto. Eu senti muito a falta dele, Elizabeth admitiu. E de mim, ele abraçou a garota novamente. Ele disse que havia combinado com o pai dela que eles poderiam se sentar na barraca esta noite. Eles não queriam ir a um lugar público e que alguém os incomodasse. Quando estavam lá, o cara tirou uma caixa do bolso. O que é isso? Ela ficou olhando para ela. Veja, disse ele de forma enigmática. Está me pedindo em casamento? Ela pegou o presente em suas mãos. É muito cedo para isso, disse ele em tom de brincadeira. Elizabeth abriu a tampa e, na almofada, havia brincos. Que simbólico, Billy havia lhe dado os brincos, ela os tirou e os experimentou imediatamente. Muito bonito, o garoto apreciou. Naquele momento as portas se abriram e Sam entrou. Oi, por que você não me ligou? Ele parecia ofendido. Mas você veio, Billy apertou a mão dele. O que estamos fazendo? Um jovem entrou. Nada ainda, eles estavam esperando por você. Elizabeth podia ver que algo havia acontecido entre os meninos. Ela tentou acalmar a situação, mas não era muito boa nisso. Eles ficaram sentados até o anoitecer, depois os rapazes a acompanharam até sua casa. No domingo, Elizabeth foi para a escola, Billy a acompanhou, Sam estava no trabalho. Tchau, até daqui a uma semana, o jovem a abraçou e sussurrou em seu ouvido. Sim, ela lhe deu um beijo no rosto. Vocês já conversaram? Perguntou um vizinho no quarto. Não, eu não entendo nada do que está acontecendo, admitiu a moça honestamente. À noite, até adormecer, Elizabeth pensava em seus amigos, se a simpatia por ela destruiria a longa amizade deles. A semana passou rapidamente, Elizabeth não esperou por nada nem por ninguém, pegou o trem elétrico de volta para sua aldeia. Não havia ninguém na estação. Estranhamente, ela foi até a plataforma e olhou em volta, mas suas amigas realmente não estavam lá. Ela voltou para casa. Oi, querida, sua mãe a abraçou na porta. Você sabe o que aconteceu, por que Sam e Billy não vieram me ver? Perguntou Elizabeth imediatamente. Não,
Papai disse que Billy pediu demissão durante a semana, disse a mulher à filha. Como ele se demitiu? Ela se perguntou. Não sei, ele não disse nada, só me contou e pronto, eles foram para a cozinha. Por que será que isso aconteceu? A garota não entendeu muito bem. Chega de falar deles, fale-me de você. Mamãe estava cansada de ver a filha só pensar em meninos. Ela saía com eles, falava sobre eles, mas não passava muito tempo com eles. Ok, eu vou ver o Sam amanhã, Elizabeth concordou com ela. Elas se sentaram à mesa, a menina fez um lanche, e então ela e a mãe começaram a fazer almôndegas. Elizabeth espalhou as migalhas e a mulher fez as almôndegas ela mesma. Elas conversaram sobre muitas coisas. O pai chegou em casa. Olá, sua filha se aproximou dele, que não pôde deixar de perguntar o que havia acontecido com Billy. Oi, ela beijou a bochecha dele, eu realmente não sei de nada. Ok, suspirou Elizabeth, voltando para a cozinha, onde sua mãe já havia tirado tudo da mesa. Eles cozinharam almôndegas, comeram em família, depois a mãe ficou lavando a louça e o pai e a filha foram para seus quartos. De manhã, a garota correu para a loja para descobrir tudo com Sam, esperando que ele, como amigo, soubesse de alguma coisa. Olá, ela entrou para falar com ele. Elizabeth, estou tão feliz, ela se levantou, se abaixou sob o balcão e tirou um ramo de flores. O que são essas? Ela não entendeu. É para você, ele se aproximou e colocou o braço em volta dela. Obrigada, é claro, mas onde está o Billy? O que aconteceu? Essa era a pergunta que ela queria fazer hoje. Honestamente, eu não sei, o jovem desviou o olhar. Ok, era triste que eles tivessem passado tanto tempo conversando e ele tivesse simplesmente desaparecido, sem nenhuma explicação. Vamos sair hoje à noite? Perguntou Sam. Provavelmente não, ela se virou e saiu da barraca. O garoto olhou para trás. Ainda não, ele não disse nada. Elizabeth voltou para casa, sentindo-se péssima por não ter conseguido descobrir nada sobre Billy. Em casa, ela foi direto para o quarto, deitou-se na cama e começou a pensar no jovem. Por que ele tinha ido embora sem dizer nada, sem sequer se despedir? Ela ficou ali deitada o dia todo. Mamãe, provavelmente vou embora agora e não voltarei no próximo fim de semana, disse ela à mulher. Por quê? O que há de errado? A mulher não entendia a filha. Não sei, tenho muitas coisas em que pensar, disse a garota. Ok, fique bem, sua mãe lhe deu um beijo de despedida. Elizabeth foi embora, Sam foi visitá-la algumas vezes, mas ela não saiu para vê-lo. Ela não sabia como ele reagiria. Ela não sabia como ele reagia, mas não se importava. Então, quando voltou para casa, ela não foi mais à loja e, em maio, seu pai trouxe para casa um convite de casamento. Era do Billy. Não posso acreditar, Elizabeth olhou para o cartão de papelão. Por que isso aconteceu? O homem não entendia. Como ela poderia entender? Ela queria chorar. Você vem? Harry se aproximou dela. Sim, ele ainda estava lendo as linhas onde dizia que Billy e Emma também estavam convidando para o casamento deles. Então eles deveriam comprar um belo vestido, pois o pai dela não havia poupado nada para a filha. Eles foram à loja e, enquanto a garota escolhia uma roupa, ela se distraiu um pouco de seus pensamentos tristes. Mas ainda assim, o que havia acontecido? Por que ela havia ido embora? Porque ela nunca havia dito nada de ruim para ele. Elizabeth se lembrou daquele beijo inocente na estação de trem e se sentiu triste novamente. Olá, entrem, Billy se aproximou deles quando chegaram à festa. Oi, Billy, a garota olhou para ele. Seus lugares são ali, ela não respondeu ao cumprimento dele. Obrigado, Harry agradeceu ao jovem. Depois disso, Sam e sua namorada entraram no salão e também se dirigiram àquela mesa. Todos estavam se divertindo, dançando, era muito interessante. E somente quando Elizabeth olhou para o noivo, ela viu como eles estavam tristes. Ninguém sabia por que ele estava triste, só ele sabia. Quando os noivos se aproximaram da mesa onde Elizabeth e seu pai estavam sentados, ele não olhou para ela. E, é claro, ela não podia afastá-lo.
pois ele era o centro dessa celebração. Eu vou para casa, disse Elizabeth, e ela se levantou e caminhou em direção à saída. Ninguém começou a impedi-la. A garota foi estudar. Ela tentou esquecer o que havia acontecido com ela quando estava na escola. Um dia, ela saiu para passear com seus amigos. Ela não queria voltar para casa, e as meninas decidiram que ficariam aqui durante o verão e tentariam encontrar empregos de meio período. Elas poderiam ficar no dormitório e, durante os 2 meses restantes, alugar um apartamento para todas elas. Olá, elas estavam sentadas em uma mesa em um café de verão e foram abordadas por alguns jovens. Eles riram, foi engraçado e despreocupado. Bem, podemos ir com vocês? Mostrou aos jovens os assentos livres. É claro que as moças não se importaram. Aquela noite transcorreu com muita alegria. Mais tarde, quando alugaram um apartamento, começaram a se encontrar quase todos os dias. Elizabeth, vamos morar separados? Sugeriu Jack. Não, esse apartamento é só para o verão, ela respondeu. Quanto tempo você ainda tem para estudar? Ela estava curiosa. 1 ano, ela não queria esconder nada dele. E eu tenho o mesmo tempo restante, ela gostou quando se conheceram. Ótimo, podemos fazer algo juntos, ela viu que todos estavam indo para algum lugar. Vamos. Ele chamou Jack e todos juntos. Eu gostaria de ficar sozinho com você, ele pegou a mão dela. Haverá tempo para isso, ela disse a ele. Certo, e todos saíram como um grupo. Os jovens estavam namorando, Elizabeth havia se apaixonado por aquele jovem. Ela sentiu isso quando eles não se viram por uma semana inteira e depois passaram o fim de semana inteiro juntos. Eu me sinto tão bem com você, o jovem sussurrou para ela. E eu com você. Então eles passaram 6 meses juntos, período em que aprenderam muito um sobre o outro. Quando a primavera começou, não houve tempo para nenhum encontro. Elizabeth e Jack estavam escrevendo um diploma, preparando-se para os exames e para a defesa do projeto do diploma. Para onde iremos depois da formatura? Perguntou-lhe o rapaz em seus raros encontros. Não sei, gostaria de voltar para minha cidade natal, ele deu de ombros. Bem, você me levaria com você? Perguntou ele. Claro, eles se beijaram. Ok, é hora de nos separarmos e irmos para casa, vamos nos defender, então tudo ficará bem, ele a puxou para si mais uma vez, e eles se separaram. Tudo foi feito, o diploma foi defendido, era possível obter um diploma e conseguir um emprego. Elizabeth não estava mais pensando em Billy, ela o havia esquecido, e isso era fácil para ela. Nós vamos à formatura? Perguntou Jack. Acho que teremos tempo suficiente para a parte cerimonial, foi a opinião dele. Sim, o rapaz concordou com ela. Eles estudavam em escolas diferentes, então tiveram que se separar novamente por um tempo. Mas, à noite, o casal estava junto novamente. Bem, amanhã estaremos em casa, disse Elizabeth. Onde vamos morar? Perguntou Jack. Vamos ver, casas alugadas não são muito caras, a garota tinha certeza de que eles conseguiriam. Hoje eles passaram a última noite em seus próprios quartos, e amanhã a família da garota estaria esperando por eles. Você pode ficar comigo nas primeiras noites, disse Elizabeth ao garoto no trem. Se ninguém se importar e eu não interferir, eu concordo, ele sorriu e a abraçou. É claro que você não vai interferir com ninguém, ela olhou para seu amante e sorriu. Eles chegaram à cidade onde a garota nasceu e viveu. O chefe da organização onde ela estava estagiando a chamou e a convidou para trabalhar. Era agradável, e era bom não ter que procurar nada. Jack andou por aí, procurando por si mesmo, mas nunca encontrou nada, porque o salário não lhe agradava. O que você vai fazer? Perguntou Elizabeth. Os rapazes estão me chamando para trabalhar em turnos, ele disse a ela. E para quê? Ela esperou, percebendo que novamente teria de esperar e ficar entediada. Eu aceitei, lá o trabalho é normal, e o salário é decente, ele disse a ela. Depois disso, os jovens começaram a procurar uma acomodação alugada. Por mais que o pai deles não os convencesse a ficar com eles, Jack e Elizabeth eram inflexíveis e queriam ficar sozinhos. Tudo bem,
mas não se esqueça de vir nos visitar, disse Harry a eles. Finalmente, eles encontraram um lugar para morar e, como Elizabeth havia dito, o aluguel não era tão alto. Jack poderia facilmente pagar por tudo com seu salário. Assim que se mudaram, o jovem fez sua mala alguns dias depois e foi trabalhar. Eu te amo, disse a garota a ele. E eu amo você. Eles se beijaram no corredor, e ele saiu pela porta. Elizabeth decidiu não passar a noite aqui, porque muitas coisas ainda não tinham sido compradas, então ela foi para a casa de seus pais. Olá, a garota entrou no apartamento. Venha cá, sua mãe gritou da cozinha. Ela estava tão ocupada com alguma coisa que nem conseguiu falar com a filha. Quando a menina entrou na cozinha, viu que a mulher estava fazendo creme gelado. Oh, vai ser delicioso hoje, Elizabeth lhe disse. Sente-se e me conte. Ela adorava ouvir a mãe. O que dizer? Jack foi embora e estou entediada. Amanhã vou à entrevista, disse a garota. Vista uma saia mais longa, uma blusa branca e tire as joias das orelhas, a mulher a instruiu. Bem, Elizabeth sabia que sua mãe não poderia passar sem isso. Elas colocaram os chocolades na geladeira e foram para a sala. Lá, sentaram-se no sofá para assistir à TV. Onde está o papai? Perguntou Elizaveta. Não sei, na loja, eu acho, deu de ombros a mãe. Como está o Sam? Perguntou Elizaveta. Ele não trabalha há muito tempo, agora tem outro vendedor, disse mamãe. Nossa, como ele mudou, a menina balançou a cabeça. Tudo bem, vamos lá. Elas voltaram para a cozinha, os chocolades estavam quase prontos, elas tinham que preparar algo mais para o chefe da família. Quando todos jantaram, Elizabeth foi para seu quarto, pois estava curiosa para saber como seria a conversa com o chefe, que a convidará para ir até lá. Amanhã. De manhã, a garota foi para casa, tomou banho, preparou suas roupas, depois do almoço, foi para sua nova casa. Na sala da supervisora, a conversa não foi longa. Suzanne explicou à garota quais seriam suas tarefas. Mas o mais importante era o valor do salário. Se você estiver satisfeita com tudo, pode ir embora amanhã, disse a mulher. É claro que Elizaveta não se importou, era apenas necessário colocar as coisas em dia. A garota preencheu todos os papéis com a secretária e foi para casa para ir trabalhar amanhã pela primeira vez. Enquanto era verão, ela havia conseguido se matricular no ensino médio por correspondência, agora estava trabalhando e estudando. No primeiro dia, Elizaveta não saiu do escritório. Mesmo quando todos foram tomar chá, ela não quis sair. Na manhã seguinte, um funcionário de outro departamento entrou em seu escritório. Olá, e Elizaveta se virou em sua cadeira e parou de falar. Emma, a esposa de Billy, estava na frente dela. Elizabeth, olá, quando você chegou aqui? Tão surpresa quanto ela estava com a velha conhecida. Ontem, a garota ainda estava em choque. Estou vendo, e estou aqui há um ano. Emma se aproximou de sua mesa. Ok, vamos conversar. Elizabeth não tinha mais vontade de falar com ela. Ela foi para casa à noite, pensando que a terra era redonda, afinal de contas. E, 2 semanas depois, houve uma festa da empresa no trabalho. Naquele momento, Jack já havia voltado de seu turno. Elizabeth ficou tão feliz que o abraçou. Parece que faz meses que não o vemos, ela beijou seu amado. E eu senti sua falta, ele também sentiu sua falta. Temos uma festa da empresa no trabalho, você vai? Ele perguntou no trabalho. Provavelmente não, quero descansar, disse ele. Então eu vou por um tempo, uma nova equipe, você tem que entrar, disse a garota. Tudo bem, ela não estava contra o jovem. Elizabeth colocou um vestido de coquetel, achou que ficaria ótimo nela, mandou um beijo no ar para Jack e saiu do apartamento. Ela entrou na organização, algumas pessoas estavam arrumando as mesas. Quando todos estavam sentados, Elizabeth viu Billy sair do escritório onde Emma estava trabalhando. Olá, ele olhou para ela. Olá, seu coração disparou, a garota percebeu que ainda não o havia esquecido. Ele se sentou em frente a ela, cortejando-a durante toda a noite. Quando todos relaxaram um pouco, ele começou a perguntar como ela estava e o que estava acontecendo em sua vida. Sabe, tudo está indo bem, estou morando com um jovem. Ela baixou os olhos depois dessas palavras.
Parabéns, era óbvio que Billy estava atraído por ela. Como está indo? Ela olhou para ele. Eu me formei na faculdade e agora estou trabalhando como advogado. Ele começou a lhe contar. Emma estava ocupada conversando com seus colegas de trabalho o tempo todo, e como Elizabeth ainda não havia conversado com muitas pessoas aqui, ela estava conversando com Billy o tempo todo. Então, por que você o deixou e não disse nada? Ela fez a ele uma pergunta que a atormentava há muito tempo. Olhe, já faz tanto tempo, por que tocar no assunto? Ele colocou uma mecha de cabelo atrás da orelha dela. O movimento agradou a garota. Tudo bem, se você não quiser, não fale, ela concordou com ele. Afinal de contas, era verdade, eles tinham suas próprias vidas, então o que importava o passado? A garota ficou sentada por mais um tempo e começou a se preparar para ir para casa. Você já está indo embora? Perguntou Billy. Sim. Meu jovem acabou de chegar hoje, não quero que ele fique sozinho em casa, ele não se preocupou em esconder nada. Entendo, bem, até mais tarde, acho que vamos nos ver mais agora. Billy se levantou para acompanhá-la até a saída. Foi um prazer conhecê-la e conversar com você, ela olhou para ele na porta. Prazer em conhecê-la também, ele abriu a porta. Ela caminhou pela rua e pensou consigo mesma que tudo o que é feito para o melhor. Mas agora seus pensamentos sobre Billy eram apenas como um velho amigo. Ela tinha um amante que não via há muito tempo, e não lhe parecia justo pensar em outro. Ela entrou no apartamento, que estava escuro, dormindo, pensou. Entrou na ponta dos pés no banheiro, lavou o rosto, trocou de roupa e foi para o quarto, deitando-se ao lado de Jack. Ela o sentiu, abraçou Elizabeth. Eu amo você, ela sussurrou. E eu amo você, através do sonho, disse o jovem. O dia seguinte foi um dia de folga, que os jovens passaram juntos. E 2 semanas depois, Jack teve que partir novamente. Por quê? Quando você está fora, os dias são tão longos, quando você está em casa, eles passam voando como um dia. Perguntou uma garota. Elizabeth, quer se casar comigo? Ele respondeu em vão. Eu concordo, e não importa o fato de não haver aliança e tudo mais. Então eu voltarei e planejaremos o casamento, e ela foi embora. Elizabeth ia para o trabalho todos os dias. Ela se comunicava bem com toda a equipe, tudo estava indo bem. Jack e Elizabeth se ligavam todos os dias, não conseguiam viver um sem o outro. Como o jovem prometeu, quando ele chegou, eles foram ao cartório e deram entrada no pedido. É isso aí, só mais um pouco e você será meu oficialmente, abraçou o namorado. Eu só sonho com isso, ela lhe deu um beijo no nariz. Os convites foram assinados e um dos primeiros que Elizabeth levou para Emma. Parabéns, ela olhou para a linda foto. Obrigada, você vem? Era importante para a garota saber. É claro, sorriu a colega. Os preparativos para o casamento estavam a todo vapor. Elizabeth estava muito ansiosa por esse momento. Com seus pais, eles foram a um vilarejo vizinho e compraram um lindo vestido de noiva. O restaurante foi encomendado, os amigos foram convidados. A única coisa que faltava era esperar por Jack, e então a festa definitivamente aconteceria. Você será a noiva mais linda. Repetiu a mãe de Elizabeth. Tudo estava indo bem, a moça estava feliz por se casar com o homem que amava. No dia do casamento, ela estava na casa de sua mãe pela manhã, foi fazer o cabelo, voltou para casa e colocou seu lindo vestido. A mesa estava posta, esperando que o noivo cumprisse todas as condições do resgate e voltasse para casa. Eu amo você. Elizabeth ouviu Jack gritando frases diferentes na porta. Ela ficou feliz pelo fato de o jovem não ter ignorado todas as tradições. Amada. Ele entrou no quarto, deu-lhe um buquê de flores e a beijou. Em seguida, os pais de Elizabeth lhes deram instruções, e sua mãe os presenteou com um ícone. Os convidados fizeram um pequeno lanche e todos desceram para o pátio, entraram nos carros e dirigiram-se ao cartório. Está tudo bem com vocês? Eles ficaram em frente ao cartório. Elizabeth se sentiu um pouco tonta, e tudo por causa da felicidade. E então, as alianças, o beijo, a primeira dança. Foi bom perceber que ela estava ao lado de uma pessoa que era forte, confiável e, o mais importante, a mais amada e querida. Você é o melhor,
a garota sussurrou para ele enquanto dançavam. Eu amo você, ele a puxou com força contra si. Depois foram para o restaurante. Todos os convidados também estavam lá. Foi muito divertido. A anfitriã estava se divertindo muito. Antes, quando Elizabeth estava em outros casamentos, ela sempre invejava os noivos, achando que eles eram os principais nessa celebração. Mas hoje, quando ela estava nesse papel, percebeu que não havia nada de bom nisso. Eles estavam sendo constantemente exaltados, queriam algo deles, gritavam amargamente. Chame-os para o centro da sala para parabenizá-los. Minhas pernas estavam tão cansadas que, às 11 horas da noite, tudo o que eu queria era ir para casa. Mamãe, nós deveríamos ir para casa. Elizabeth se aproximou dela. Está tudo bem, querida, vá, descanse um pouco, ela concordou. Todos os presentes foram levados, e agora Jack e Elizabeth entraram no carro e foram embora. Sou a mulher mais feliz do mundo, disse a garota, cansada, quando chegaram em casa. É isso. Você é minha agora. Jack ajudou a desabotoar o vestido. Eles não tinham vontade de fazer nada hoje, nem mesmo conversar. Apenas se deitaram e dormiram. Tinha sido um dia difícil. Depois do casamento, a vida continuou como sempre. Jack e Elizabeth quase nunca discutiam porque tinham de se separar com muita frequência. 2 semanas Jack estava em casa e 2 semanas fora. Então, quando Elizabeth sentia sua falta, ela o recebia de braços abertos. Elizabeth, como você pode viver assim? Marido e mulher devem estar sempre juntos, e sua mãe foi até a casa dela. Mãe, do que você está falando? Você pode imaginar, ele está fora há 2 semanas, eu sinto tanto a falta dele que, quando ele chega, acho que amo Jack ainda mais, disse ela. Não sei, nunca foi assim antes, se vivíamos juntos, vivíamos juntos. E o que é isso, marido lá, você aqui, eu ainda não entendia essa mulher. Mas a vida era tal que era preciso ganhar dinheiro em algum lugar, e Jack era bom nisso. Eles estavam casados há 3 anos quando Elizabeth recebeu a visita de um amigo de escola. Foi uma visita surpresa, e os dois ficaram muito felizes. Como vocês estão se saindo aqui? Perguntou Inga. Sim, vivemos, trabalhamos, fazemos o melhor que podemos, respondeu Elizaveta. Ela nunca reclamou de seu trabalho, gostava de tudo. Se ao menos pagassem um pouco mais. Jack ainda estava trabalhando onde começou. Agora Elizaveta e Inga se viam quase todos os dias. Elas não se cansavam de falar sobre o que havia acontecido antes e o que estava acontecendo agora. As condições no norte são muito difíceis, mas eu gosto muito de viver lá, disse Inga a ela. Sim, o que você diz sobre os salários, acho que é apenas um conto de fadas. Elizaveta olhou para ela. Venha nos visitar, Inga a convidou. Bem, temos que esperar pelas férias, disse Elizaveta. Quando você as terá? Inga já havia percebido que sua amiga estava vindo visitá-la. Não sei, provavelmente em setembro, contou Elizaveta em sua mente, quando ela conseguiu um emprego e quando saiu de férias pela última vez. Você deveria vir em setembro, pois não neva muito e não faz muito frio, sorriu a amiga. Como assim, não neva muito em setembro? Elizabeth ficou surpresa. Bem, por que você iria querer 9 meses de inverno lá? O resto do tempo é como se fosse verão, explicou a amiga. Elizabeth nunca havia imaginado algo assim. Quando Jack chegou, a primeira coisa que Elizabeth fez foi ligar para a amiga. Venha visitá-la hoje à noite, vamos tomar um drink, disse ela. Acho que Jack está aqui, ela adivinhou. Sim, eu vou apresentá-lo. Elizabeth estava ansiosa para isso. Inga veio à noite, e agora ela estava dizendo a Jack que era possível trabalhar em um emprego comum, sem fazer nenhum trabalho duro, e ganhar tanto que ele não conseguia nem pensar em tais quantias. Tudo bem, vamos pensar nessa opção, disse Jack a Inga. A noite correu muito bem, sua amiga ainda tinha alguns dias até o final de suas férias. E, ao sair, ela fez Elizabeth prometer que definitivamente iria visitá-la, pelo menos para ver. E então, você vai? Jack olhou para sua esposa. Olha, por que não? Às vezes você tem que fazer uma mudança na vida, ela disse a ele. Não sei,
já estamos estabelecidos aqui, você tem um bom emprego, um emprego decente, uma equipe e o salário não é tão baixo comparado a outros. As coisas estão indo bem para mim também, por que ir para outro lugar? Eu não entendia. E eu quero tentar algo novo, Elizabeth não escondeu isso dele. Tudo bem, em setembro você sairá de férias, você irá, verá como é lá e o que, e então decidiremos se iremos para lá ou não, sobre isso já concordamos. Até setembro, ainda se passaram alguns meses, durante os quais Elizabeth pensou cuidadosamente em tudo, no que levar com ela, porque e se eu tivesse que ficar? Em setembro, ela realmente tirou férias, comprou uma passagem. Agora ela estava sentada no aeroporto, pensando que iria viajar de avião pela primeira vez. Faltavam apenas 2 horas para o início do voo. Quando Elizabeth saiu com suas malas, elas já estavam esperando por ela lá. Inga havia combinado de se encontrar com um jovem conhecido, e ele veio buscar sua amiga. Mas isso não era tudo, agora eles tinham que dirigir por mais algumas horas até a casa de Inga. Levaram muito tempo para chegar lá, e somente à meia-noite Elizabeth chegou. Bem, você conseguiu, minha amiga, disse ela a Inga. É assim mesmo, mas essa estrada mata a gente quando estamos indo para algum lugar. Ela abraçou. Elas se sentaram à mesa, tomaram chá, conversaram um pouco e foram para a cama, pois Elizabeth estava muito cansada da estrada. De manhã, era fim de semana, então ninguém tinha que ir a lugar algum. Os amigos saíram para ver como era o lugar. Era uma cidade pequena, não que fosse bonita ou algo do gênero. A única coisa que surpreendeu Elizabeth foi o fato de as casas não serem altas e não haver árvores. Todas as noites elas se sentavam com Inga e conversavam sobre o trabalho, sobre as empresas, sobre como as pessoas trabalhavam aqui e como eram as condições. Bem, você já pensou em ficar? Sua namorada lhe perguntava. Sabe, quando eu realmente descobrir quais são os salários aqui, provavelmente pensarei na sua opção, mas se você permitir que eu fique pela primeira vez para morar na sua casa, Elizaveta perguntou. É claro que tenho que conversar com meu marido, mas acho que ele não se importará, a garota tinha certeza disso. Naquele mesmo dia, Elizaveta decidiu ligar para seu chefe para saber se era possível pedir demissão sem voltar para sua cidade. Suzane, oi, posso deixar meu emprego remotamente? Ela perguntou. Elizabeth, o que foi? Você está de férias? Ele não a entendeu. Sim, vim visitar um amigo no norte e percebi que poderia ficar aqui, explicou ela. É claro que você pode ir embora, mas pense bem, você vai se arrepender? Perguntou o chefe dela. Acho que não, respondeu Elizabeth, e em poucos dias Suzane telefonou com a boa notícia de que a garota havia sido demitida do emprego. Agora tudo o que restava era encontrar um emprego e esperar por Jack aqui, mas não era tão fácil assim. Bem, você ligou para algum lugar? Inga perguntou à sua amiga quando ela voltou do trabalho. Você não imagina, liguei para todas as organizações, eles perguntam sobre antiguidade, sobre experiência, para quem eu vim, como descobri esse lugar, disse Elizabeth. Nada, eu penso um pouco mais e tenho certeza de que você encontrará algo que vale a pena, incentivou a amiga. E, com certeza, nem mesmo 2 meses haviam se passado quando Elizabeth conseguiu um emprego. Ela alugou um quarto na residência e agora estava esperando por Jack. Querido, quando você vai chegar? Disse ela pelo telefone. Agora, mais um turno, vou terminar o trabalho e, então, com certeza irei, pela voz dela. Parecia que ela não estava ardendo de vontade de ir até lá. Ok, vou esperar por você, concordou a garota e continuou trabalhando. Era difícil, mas ela não disse nada a ninguém. Se ela mesma tomasse essa decisão, teria de suportar tudo. Finalmente, no final do inverno, Jack chegou. Quando ele bateu à porta, Elizabeth não acreditou que poderia ser seu marido. Senti muito a sua falta. Ela se jogou no pescoço dele. Agora era possível comprar móveis, pegar alguma coisa, trazer alguma coisa, porque antes Elizabeth sozinha não conseguia fazer isso. Seu marido rapidamente encontrou um emprego, não havia problema algum nisso. Você deveria pensar em comprar um apartamento, disse Jack a ela. Sim, claro, vamos ganhar algum dinheiro para termos alguma segurança, disse Elizabeth a ele.
O dormitório era bom, mas os banheiros e chuveiros eram compartilhados, e o jovem não gostava disso. Além disso, Jack queria ter um bebê. Ele nunca falava sobre isso com sua esposa, mas sempre dava a entender que queria. Querida, espere, tudo ficará melhor agora. Começaremos a trabalhar com firmeza, alugaremos um apartamento e talvez até compremos um, disse Elizabeth a ele. Ela mesma não entendia por que a gravidez não acontecia, mas agora não tinha pressa. Eles não estavam morando aqui há um ano, ou melhor, Elizabeth não estava morando aqui. Ela queria sair de férias, mas, a essa altura, Jack ainda não havia ganhado, então ela teve que deixar tudo em suspenso e esperar que o marido esperasse até a data do parto. Estou indo para a casa de Inge, disse Elizabeth à noite, e saiu de casa. O que você está fazendo lá com a Inga? Ela chegou em casa e ouviu o marido resmungando. Nossa, você ficou assim, sempre andando por aí resmungando alguma coisa debaixo do nariz dele. Ele não entendia a namorada. Eles encontraram uma boa opção para alugar um apartamento, e agora a família estava se preparando para se mudar. Havia sacolas, sacolas, sacolas por todo o cômodo. De onde tinha vindo toda essa tralha? Jack se colocou entre eles. Elizabeth não entendia o que havia acontecido com seu marido. Ela o conhecia como um sujeito alegre e sociável, mas agora tudo o que ele fazia era resmungar. Ela se lembrava de sua mãe dizendo que marido e mulher deveriam viver juntos e se conhecerem. E agora Elizabeth percebeu que, por causa do trabalho em turnos do marido, eles não tinham tido tempo para se conhecerem. O casal se mudou para um apartamento. Depois de um quarto no dormitório, esse pequeno quarto de um quarto parecia o paraíso. Veja, o quarto é separado, a cozinha é separada. Elizabeth foi até lá. Como anfitriã, ela gostou. Ela rapidamente colocou todas as coisas no lugar, agora só faltava fazer um pequeno reparo cosmético. A proprietária os avisou sobre isso. Finalmente, era hora de sair de férias. Elizabeth e Jack escreveram suas solicitações. Eles haviam ganhado dinheiro suficiente e agora estavam indo para o mar como uma família pela primeira vez. Eu costumava ir apenas com meus pais, Elizabeth disse a ele no avião. Bem, agora vamos juntos, ele disse a ela. Mas a garota percebeu que ele não estava com vontade novamente. Ultimamente, Elizabeth estava apenas tentando manter sua família em silêncio. Jack estava sempre chateado, resmungando, mas a garota engolia tudo. Ela tolerava o fato para que eles não tivessem discussões em voz alta. Sim, eles trabalhavam e ficavam cansados, às vezes precisavam de uma distração. E é por isso que hoje eles estavam voando para a casa dos pais dela. Elizabeth, sua mãe a viu quando ela abriu as portas. Elas se abraçaram e ficaram no corredor por um longo tempo. Mamãe, vamos, disse a filha. Meu Deus, faz tempo que não a vejo. Chorou a mulher. Está tudo bem, ele a tranquilizou. O que você vai fazer agora? A mãe se deu conta de que eles não ficariam aqui por muito tempo. Compramos uma viagem com o Jack e, em 3 dias, vamos para o mar, respondeu a filha. Oh, estou tão feliz por vocês. E que você esteja longe e que eu não a veja por tanto tempo, mas você está bem, a mãe não sabia. Como elas vivem agora. O casal não ficou muito tempo junto no mar, nos 2 primeiros dias, e então Jack se cansou de tudo e, como sempre, começou a reclamar. Elizabeth pensou que, pela primeira e última vez, estava saindo de férias com ele. Nos últimos dias, marido e mulher passaram as férias separados um do outro. E então eles tiveram que voltar para casa. As férias acabaram, Elizabeth disse à mãe quando eles chegaram. Sim, é uma pena, não temos nos visto muito. A esposa abraçou a criança. A família voltou ao trabalho. A menina não gostava mais de nada. Ela não queria voltar para casa depois do trabalho, porque sempre havia um marido insatisfeito. Ela passava cada vez mais tempo na casa de Inga ou de outros conhecidos. Jack resmungava de uma forma ou de outra e, ultimamente, começou a brigar completamente. Suas brigas estavam ficando cada vez mais altas, eles podiam gritar um com o outro. Um dia, Jack chegou a dar um soco em Elizabeth. O que você está fazendo? Ela olhou para ele com olhos assustados. Nada, ele disse com relutância.
Naquela época, eles já viviam há 10 anos no norte. Onde você esteve? Perguntou Jack. Na casa de Ingá, disse sua esposa. Ela não tinha outro lugar para ir a não ser a casa da amiga. Sim, eu conheço sua Ingá, ele não acreditou. Ele tinha ciúmes dela, mas não queria admitir. Ele deveria ter conversado com ela para descobrir. Agora, todos os anos eles saíam de férias, só que a esposa passava um tempo na casa dos pais ou saía de férias sozinha, e o marido, como um inseto, ficava preso em casa, sentado sozinho, jogando console ou assistindo à TV. Elizabeth, bem, como você está? Perguntou a mãe, que, pelas ligações telefônicas da filha, sabia mais ou menos o que estava acontecendo na família e estava muito preocupada. Não há mais família, disse Elizabeth. Ela se lembrou de como amava Jack, como sentia sua falta, como esperava por ele. Agora não havia mais nada disso dentro dela. Com suas repreensões, admoestações e tudo mais, ele simplesmente a havia desencorajado a amar ou a fazer qualquer outra coisa. Fazia 15 longos anos que eles viviam nessa terra distante e fria. Para Elizabeth, todo dia era como o dia da marmota. Ela se levantava de manhã, lavava-se, vestia-se, ia para o trabalho, voltava para casa à noite, preparava o jantar no automático, deitava-se em frente à TV, assistia ao filme, dormia e acordava novamente pela manhã. E assim por diante todos os dias. Dessa vez, as férias caíram em fevereiro, porque ela e seus colegas compartilhavam, alternando os anos. Em um ano eles tiravam no verão e no outro no inverno. Para onde estamos indo em fevereiro? Jack estava chateado, como sempre. Não importa para onde, disse Elizabeth a ele. Ela queria entrar no avião e voar com sua mãe. À tarde, eles esperaram o carro que deveria buscá-los para levá-los ao aeroporto. Eles carregaram o carro. O marido e a mulher não se falaram, entraram no carro, pois seriam várias horas dirigindo em uma estrada deserta. Como estava frio! Elizabeth tremia no carro. Sim, o vento está soprando pelas janelas hoje, disse o motorista. Enquanto dirigiam, Elizabeth viu que havia uma tempestade de neve varrendo o chão. Ela sempre teve um pouco de medo dessa estrada, porque, em primeiro lugar, era longe, e em segundo lugar, estava frio, ou em terceiro lugar, era noite, e em quarto lugar, e o mais importante, não havia povoados, casas, nada ao longo da estrada. Apenas uma estrada vazia. Ninguém percebeu o que havia acontecido. Mas em algum momento o carro derrapou e eles começaram a rodar pela estrada. Foi muito assustador. Elizabeth gritava e, finalmente, depois de girar 2 vezes, eles pararam. Jack foi o primeiro a acordar. Ele olhou e viu que o carro estava caído em um monte de neve. Elizabeth estava inconsciente, em uma posição estranha. O motorista havia batido a cabeça no volante e também estava inconsciente. Meu Deus, percebeu o homem, se nada fosse feito agora, eles morreriam de frio aqui. Ele tirou o celular do bolso, pois sabia com certeza que não havia comunicação aqui. Mas ninguém cancelou o serviço de emergência 112. Ele não conseguiu sair do carro, pois percebeu que cairia no monte de neve. Então, ele abriu a janela e tentou sair para o teto, mas não conseguiu. Estava nevando muito e fazia frio. Quando ele conseguiu falar com os socorristas, não conseguiu explicar onde eles estavam. Eles lhe disseram mais ou menos quantas horas de viagem eram necessárias. Tudo o que restava era esperar. Ele ouviu o motorista gemer. Você está bem? Ele lhe deu um tapinha no ombro. Dor de cabeça, disse o homem e olhou para Jack. Bem, amigo, temos que fazer alguma coisa para nos aquecermos, disse ele. O carro não dava partida, não havia esperança para o aquecedor. Então, eles começaram a puxar qualquer coisa que pudessem ligar para se aquecer aqui dentro. Quando Jack saiu pela janela, estava apenas na metade do caminho. Ele ainda não tinha percebido o que havia acontecido com ele e, agora que queria fazer alguma coisa, sentia suas pernas doerem muito. Quando Jack baixou os olhos, viu que uma perna estava dobrada de forma não natural e a outra estava inchada e muito dolorida. Quantas coisas eles fizeram enquanto esperavam por ajuda. As 2 rodas que estavam saindo da neve e podiam ser desparafusadas estavam queimadas, assim como a roda sobressalente.
Elizabeth ficou inconsciente o tempo todo. E então, finalmente, as luzes piscantes apareceram ao longe. Quando a equipe de resgate chegou, os homens estavam carregando tudo em suas malas, prontos para o feriado. Eles tiveram dificuldade para encontrá-los, admitiram mais tarde, com o passar do tempo. Jack olhou para seu celular. Ele havia ligado para a equipe de resgate às 2 da manhã e eles só chegaram às 8 da manhã. Ele mesmo não conseguia acreditar que eles haviam sobrevivido tanto tempo ao ar livre no inverno. No hospital mais próximo, para onde foram levados, Jack foi informado de que uma perna estava quebrada em 2 lugares e a outra estava deslocada, mais deslocada. E quanto à minha esposa? Perguntou ele. O homem viu Elizabeth ser levada imediatamente para algum lugar. Não posso dizer nada sem os raios-x, mas me parece que a coluna vertebral dela foi afetada e isso é sério, disse o médico a ele. O que vai acontecer agora? Jack estava sentado no sofá do corredor, esperando sua vez. Não sei, os médicos farão o que puderem, mas você terá de ser paciente. É a enfermaria, são os médicos e tudo mais, disse-lhe o médico. Jack entendia tudo isso e agora culpava novamente a esposa por querer sair de férias no inverno. Suas pernas foram engessadas e ele teve de ficar no hospital por um tempo. O homem concordou porque não queria ir embora sem Elizabeth. Ele não recuperou a consciência até o final do 2º dia. Quando Elizabeth abriu os olhos, não se deu conta de onde estava. Como está minha esposa? Jack perguntava ao médico a cada 2 horas. Recuperada, finalmente, disse ele. Posso vê-la? Perguntou o homem. Claro, o médico lhe trouxe uma cadeira. No início, Jack não queria subir nela, queria ir de muletas, mas depois achou que seria mais fácil, então foi até o quarto da esposa. Olá! Ele entrou lá. Jack, o que há de errado comigo? Elizabeth estava deitada e não se mexia, porque não conseguia se mexer. Não se mexa, minha querida, sua coluna está danificada, agora qualquer movimento pode machucá-la, ele disse a ela. Como isso é possível? Meus olhos se encheram de lágrimas. Não chore, vamos tentar fazer alguma coisa, ele acariciou sua cabeça. Dia após dia se passou. A perna deslocada se curou rapidamente. Você pode ir para casa, disse o médico depois de 2 semanas no hospital. Não posso deixar Elizabeth aqui, ele respondeu. Ela ainda precisa ficar aqui por um tempo e, depois, podemos transferi-la para outra clínica, disse o médico. Jack decidiu fazer as coisas do seu jeito. Ele foi até o local onde estavam morando e trabalhando ultimamente e disse ao proprietário que não o alugariam mais. Em seguida, empacotou todas as suas coisas e as enviou para o centro regional da região onde Elizabeth e seus pais moravam. Ele ligou para o número da sogra. Jack, o que aconteceu? Por que você ficou fora por tanto tempo? Disse ela. Tivemos um acidente, Elizabeth está agora em estado grave no hospital, ela lhe disse, e também que havia tomado providências e na região eles estão sendo levados para tratamento. Assim que você estiver lá, me ligue imediatamente, eu irei, ela disse a ele. Tudo bem, eu irei, ele prometeu. Agora era necessário pagar por um carro que levaria Elizabeth ao hospital onde ela poderia ser tratada. Jack não poupou dinheiro algum. Ele pagou pelo hospital, alugou um lugar para morar, dormiu no apartamento e passou o resto do tempo no hospital. Muitas vezes não o deixavam entrar no quarto, havia algumas operações, mas ele continuava sentado no corredor. Agora, por algum motivo, o homem começou a pensar que ele era o responsável pelo acidente. Elizabeth recebeu alta. Ela conseguia se sentar, mas a lesão na coluna não havia sido reparada, então ela não conseguia andar. Agora, todas as responsabilidades recaíam sobre os ombros de seu marido. Ele tinha que trabalhar, voltar para casa à noite e cuidar da esposa. Por 1 ano, 2, 3, ele suportou, mas depois sua paciência se esgotou. Jack, aonde você vai? Elizabeth disse a ele. Ela podia vê-lo partindo novamente. A essa altura, a moça já conseguia se mover até a cadeira, pois estava cansada de esperar que o marido viesse e a levasse até lá. E ela não tinha forças para ficar deitada ali o tempo todo. Ela poderia ir para a cozinha.
Cozinhar alguma coisa. Por que está sentada aí? Seu marido chegou em casa bêbado. Por que está se comportando assim? Elizabeth não o entendia. Ela era muito dependente dele. Agora ela não tinha passeios, nada, porque se ela podia fazer qualquer coisa sozinha, ela não podia sair sem ajuda. Deixe-me em paz, dizia-lhe o marido. Contrate uma enfermeira para mim, me deixe em paz. Elizabeth chorava e implorava para que ele fizesse isso. Sim, o que mais posso fazer por você? Jack estava muito nervoso ultimamente. Ele começou a beber, fazia isso em casa, sozinho, e depois se deitava no chão. Elizabeth estava em uma situação desesperadora. Filha, quer que eu a leve para casa? Ofereceu sua mãe. Como você pode não entender que estou aqui na clínica, que toda vez que eles fazem novos procedimentos em mim, Elizabeth percebeu que não pode, e que não pode. E ela também percebeu que, se não pode, não pode. E ela também percebeu que, se procurasse os pais agora, estaria condenando a mãe, cuidando dela pelo resto da vida, e ela realmente não queria isso. A vida no apartamento era como um pesadelo. Seu marido estava sempre ausente e ela não podia fazer muita coisa sozinha. Mais uma vez, sua mãe veio visitá-la. Como você está? Ela se aproximou da filha e a beijou no rosto. Por que você pergunta? Você não sabe. Elizabeth sempre ligava para ela e contava o que estava acontecendo em sua família. O que posso fazer por você? As mãos da mulher estavam caindo. Por favor, ligue para o hospital e diga que estamos indo com eles, disse a filha. A mãe ligou. Elas foram para lá. Levaram Elizabeth para outro check-up. Não precisa ficar deitada, o médico disse a ela. Tente fazer alguma coisa. Levante suas pernas com as mãos e alongue-as. Talvez tente se levantar perto dos aparelhos de ginástica. Mas como? Eu não consigo, disse Elizabeth. Como você saberia se nunca tentou? Ele falou com ela de forma um pouco severa. Por que você não tentou? Eu tentei, ela disse a ele. Mais cedo, quando eles saíram do hospital, Jack a ajudou. Ele costumava ficar de pé na máquina especial de exercícios e até tentava mexer as pernas. Então, quando tudo começou, Elizabeth havia desistido. Ela deixou a mãe ir para casa, percebendo que ela tinha suas próprias coisas para fazer. E ela foi deixada aqui sozinha com os médicos. Doutor, diga-me a verdade. Se eu começar a praticar agora, terei alguma chance de me recuperar? Ela olhou nos olhos dele. Você sabe, milagres acontecem, respondeu ele com incerteza. Elizabeth percebeu que não tinha a menor chance. Jack, você pode vir me buscar? Ela ligou para ele quando lhe disseram que ela estava recebendo alta do hospital. Ela o ouviu suspirar pesadamente. Estarei aí em 2 horas, ele prometeu e desligou. Mais uma vez ele estava no apartamento alugado. E mais uma vez ele não estava prestando atenção nela. Por favor, não vá embora, ela implorou. Mas seu marido não a ouvia, ele tinha suas próprias baratas na cabeça. Ele iria embora e voltaria. Elizabeth percebeu que, se ele tivesse a chance de se livrar dela agora, ele o faria. Ela ficava em seu quarto à noite, olhando para o marido dormindo quando ele entrava e pensando que eles não tinham mais uma família, mas não conseguia evitar. Por que você está olhando para mim? Jack abriu os olhos. Diga-me, por que é assim? Perguntou sua esposa. Por que é assim? Ele se sentou no sofá, com a cabeça doendo. Por que você não me deixa? Contrate uma enfermeira, eu mesma pagarei por isso, disse Elizabeth a ele. Como posso deixá-la? O que as pessoas dirão sobre mim? Que enquanto tudo estava normal, eu estava morando com ela, e acabei de sofrer um acidente, fui imediatamente abandonada. Disse ela à garota. E daí, essas coisas acontecem, você se apaixona, ou isso lhe custa, por que não? Ela tentou falar normalmente. E o que você sabe? O homem estava ficando louco. Ele ia para a cozinha, mexia na louça. Depois voltava com um copo de cerveja. Jack, pare com isso. Elizabeth dizia a ele. Ela percebeu que,
Devido ao seu estado, tanto ele quanto ela estavam indo por água abaixo. O que você está me oferecendo? Gritava ela. Leve-me para a cidade onde estudamos com você, sei que há um centro de reabilitação muito bom, eles me ajudarão e eu ficarei mais perto de casa, disse ela a ele. Sente-se aqui, não vai acontecer nada com você, ela disse a ele sem vergonha e foi para outra sala. Elizabeth começou a chorar. Sim, ela poderia chamar a mãe de volta, mas não queria aborrecer a mulher e dizer que o marido estava fazendo isso com ela. Assim, a garota tolerou tudo. Um dia, ela mesma ligou para a clínica e pediu um cuidador. Disseram-lhe que uma moça ou uma mulher livre do bem-estar social poderia vir. Ela não ficará no apartamento o tempo todo, mas poderá ajudar. Muito obrigada, ela agradeceu e desligou o telefone. Alguns dias depois, a campainha da porta tocou. Quando Elizabeth abriu a porta, viu que uma jovem havia chegado. Olá, meu nome é Ana, vou ajudá-la, disse ela de forma amigável. E eu sou Elizabeth, obrigada por ter vindo, ela deixou entrar no apartamento. Daquele momento em diante, a moça passou a vir todas as manhãs. Ela não apenas cuidava de Elizabeth, mas também lhe fazia massagens e lia livros. Em geral, elas estavam de alguma forma fazendo coisas, se divertindo. Ah, temos visitas. Um dia, Jack chegou cedo em casa. Oi, eu sou Ana, ajudo sua esposa, ele sorriu para ela com um sorriso expressivo. E eu sou Jack, é um prazer, a garota gostou dele. Elizabeth não podia vê-lo, só podia ouvir seu diálogo, pois agora estava deitada na cama do quarto. Elizabeth tentou se sentar na cadeira. Eles ouviram barulho no quarto e a moça voltou para lá. O que está fazendo? Ele a ajudou a se sentar. Obrigada, Ana, disse Elizabeth. Juntas, elas foram para a cozinha preparar alguma coisa. Tenho que ir logo, disse a garota. Tudo bem, eu mesma vou terminar, concordou Elizabeth. Juntas, elas descascaram as batatas, colocaram a carne assada e, em seguida, a moça foi até a porta. Por que você já está indo embora? Perguntou Jack. Você sabe, eu venho aqui por 3 horas, fazemos toda a papelada e depois vou embora, disse ela a Jack. É por isso que eu nunca vi você, ele supôs. A partir de então, todos os dias o homem chegava em casa mais cedo para encontrar Ana lá. Um dia, ela estava na cozinha lavando a louça e Jack entrou. Como está indo? Ele perguntou a ela. Bem, ela virou a cabeça. O que está fazendo? Ela o ouviu flertando com a garota. Não vê que estou lavando a louça? Disse ela. Posso ajudá-la? Estranhamente, ele se ofereceu para ajudá-la. Elizabeth estava em seu quarto naquele momento, ela ouviu tudo, foi muito desagradável. Mas o mais importante agora era como Anne reagiria a tudo isso. Por que ajudar? Pegue-a e lave-a você mesma, disse ela ao homem. Ficou claro pela voz dela que ela não estava apenas falando com ele. Elizabeth ficou enojada ao ouvir tudo isso, mas não havia nada que ela pudesse fazer. Ela percebeu que eles não tinham família, embora tivesse contado à mãe há muito tempo, mas esperava que não fosse assim, porque Jack morava com ela, não a deixaria, não a abandonaria. Agora as coisas estavam começando a parecer muito diferentes. Todos os dias Ana vinha pela manhã. Ela fazia uma massagem em Elizabeth, como de costume, colocava-a debaixo de um cobertor e depois lia um livro por um tempo. E quando a porta se fechava, Ana simplesmente pegava a cadeira de rodas de Elizabeth, puxava-a para o corredor, fechava a porta atrás de si e se voltava para Jack. Olá, ela dizia. Olá, rainha, como vai? Ele a beijou. Elizabeth também podia ouvi-lo. Então eles entraram no quarto e fecharam a porta atrás deles. Sua esposa estava deitada na cama, com os olhos cheios de lágrimas, mas ela não conseguia evitar. Espere por mim hoje à noite, eu vou buscá-la, ele ouviu vozes no final do corredor. Tudo bem, adeus Jack, eu espero por você, Ana fechou a porta. Depois disso, ninguém mais foi ao quarto de Elizabeth até de manhã. Seu marido sairia à tarde, não havia como saber a que horas ele chegaria. O que você fez aqui? Elizabeth veio pela manhã. Ana, por que você está fazendo isso comigo? Leve-me, por favor,
para a cidade onde eu lhe peço, disse ela à moça. Cuide de seu marido, não tenho nada a ver com isso. Ela virou, colocou-a na cadeira e trocou a cama ela mesma. Também era necessário levar a mulher para o chuveiro, mas Ana não fez isso. O máximo que ela podia fazer era limpá-la com lenços de papel. Elizabeth, olá, como você está? Sua mãe chamou. Estou bem, ela respondeu. Tem certeza de que não devo ir? A mulher estava preocupada com ela. Mãe, o que você está fazendo? Eu tenho uma enfermeira, tenho um marido, por que você está vindo? Ok, olhe, se estiver ruim, me ligue e eu virei imediatamente. Minha mãe sentiu algo. Era a mesma coisa todos os dias. Jack, vamos levá-la para onde ela quiser ir. Deixe-a viver em seu próprio centro de reabilitação, perguntou Ana ao homem. Você quer isso? Perguntou ele. Olhe, você não a alimenta, não a lava, não faz nada. Quando foi a última vez que ela esteve na rua? Disse Ana, e olhou apreensiva para Elisaveta. O que você quer saber dela? Ela fica sentada e sentada, o marido dela nem olharia para ela agora. Você não quer se divorciar dela? Perguntou a garota. O que isso mudaria? Ele não entendeu. Não sei, você estará livre, podemos formar um casal, disse Ana a ele. Durante todo esse tempo, Elizabeth ficou sentada em seu quarto, perto da janela. Ela não queria interferir em suas conversas ou em qualquer outra coisa. Ligar para alguém e contar seria passar vergonha na frente de toda a cidade. Mas, por outro lado, ninguém a conhecia aqui, então por que não fazer isso? Elizabeth estava pensando muito ultimamente. Ela começou a se levantar e a ficar perto do parapeito da janela. A mulher pediu que ela movesse a cama de modo que o garfo ficasse encostado nela. Elizabeth então colocou uma cadeira entre o parapeito da janela e o arco da cama, agarrou seus braços e tentou se levantar. No início, ela não conseguiu, mas depois de um tempo conseguiu fazer alguma coisa. Elizabeth percebeu que toda a sua força dependia de suas mãos. Agora, quando seu marido e Ana não estavam em casa, Elizabeth podia fazer mais coisas do que antes. Nem mesmo 6 meses haviam se passado quando Ana se mudou para o mesmo apartamento em que Jack e Elizabeth moravam. Estou me divorciando de você, disse Jack a ela. Já era hora, por favor, me leve embora daqui, ela implorou. Eu vou, ele lhe disse. Agora Elizabeth ficava em seu quarto o tempo todo, e ninguém pensava nela. Jack havia feito uma espécie de cadeado e, quando ele e Ana precisavam sair, simplesmente trancavam a mulher lá dentro. Abra, por favor, abra, eu não podia nem ir ao banheiro. Por que está gritando aí dentro? O homem vinha e dizia irritado. Por que precisa de mim? Por que está tirando sarro de mim? Ela não conseguia entendê-lo, e ele ainda estava envergonhado. Eu não entendo, do que você tem vergonha? Ana se aproximou dele. Eles estavam no corredor conversando. Bem, os vizinhos viram que minha esposa é inválida, os médicos sabem disso, e agora onde vou colocá-la? Ele enrugou a testa. Deixe-a ir para a mãe dela, sugeriu Ana. E o que? O que eles farão lá? Jack não entendia por que todos o estavam importunando. Você, e Elizabeth se aproximou dele e o olhou nos olhos. Você tem vergonha de me entregar, e o que você está fazendo agora? Você não tem vergonha? Olhe para mim, o que eu me tornei, quando foi a última vez que você me alimentou, me lavou, fez qualquer outra coisa? Eu não saio de casa há 1 ano. Como ousa gritar comigo? Eu fiz tudo por você nesta vida. Ganhei dinheiro, você esteve pendurado no meu pescoço a vida toda, até mesmo no norte. Quando cheguei aqui você não podia fazer nada por si mesmo, se não fosse por mim, você teria morrido naquele carro. Ele ficou lá e se gabou de algo incompreensível. Prefiro morrer naquele carro a viver assim com você. Gritou ela para ele. Ah, é verdade. Jack começou a jogar coisas no chão com raiva. Então, Elizabeth exalou, ele não tinha raiva suficiente para sua impotência também. Vista-a, ele disse a Ana. E aonde você vai? Ela ficou parada ouvindo a confusão, mas sem participar dela. Eu disse para colocarem algo nela, gritou ele com raiva. Em seguida, ele a levou para fora com o carrinho de bebê.
colocou-a no carro e colocou o carrinho no porta-malas. Ele deu partida no carro. Para onde você está me levando? Gritou ela do banco de trás. Você vai descobrir. Você não sai há 1 ano e agora está saindo. Ele levou tudo dela, telefone, dinheiro, documentos, tudo. Jack, você não se atreveria a fazer isso. Elizabeth chorou. Eu não ousaria? Sim, eu me atrevo. Estou cansado de você, você arruinou minha vida. Ele estava furioso. Ele dirigiu tão rápido que Elizabeth pensou que eles estavam prestes a bater ou capotar. Jack a levou de carro até a cidade para onde ela queria ir, onde ela havia estudado e morado por alguns anos. Era para lá que você queria ir? Disse ele com raiva. Jack, ela olhou para ele e não conseguia acreditar que o homem que ela amava havia parado no meio da rua. O homem primeiro puxou a cadeira de rodas e depois a levantou, colocando-a nela. Você pode viver onde quiser, aleijada, não preciso mais de você. Disse ele, empurrou a cadeira de rodas, entrou no carro e partiu. Elizabeth tentou parar as rodas, mas não tinha força suficiente. Naquele momento, um carro estava vindo em sua direção. A garota fechou os olhos. Mas o carro conseguiu parar a tempo, a poucos centímetros de distância da garota. O motorista saiu correndo. Você está cansada de viver? Ele gritou para ela, agarrou as alças do carrinho de bebê e o puxou um pouco para o lado. Obrigada, Elizabeth disse a ele, abaixou a cabeça e continuou a chorar. Ela percebeu que ninguém precisava dela neste mundo, talvez apenas sua mãe. Mas agora ela tinha um objetivo, chegar ao centro de reabilitação. Mesmo que ela não tivesse documentos, talvez pudesse obter ajuda lá. Naquele momento, o carro que quase a havia atropelado deu partida e parou novamente. Elizabeth? Ela ouviu seu próprio nome, mas pensou que poderia ser o de outra pessoa, ou talvez fosse apenas sua imaginação. Elizabeth. O nome saiu com mais clareza. Ela percebeu que estava sendo chamada. Virou a cabeça e viu Billy na janela aberta do carro. Oi, disse ele. O que está fazendo aqui? O que aconteceu com você? Ele saiu correndo do carro e se aproximou dela. Como você pode ver, ela acenou com as mãos. Vamos, você vai me contar tudo, ele pediu ao motorista para ajudá-lo. Ele mesmo pegou Elizabeth e o motorista guardou o carrinho de bebê. Obrigado, disse ele enquanto a colocava no carro. Para o restaurante, Billy pediu ponto, o carro deu partida e eles seguiram viagem. Quando se sentaram à mesa, a moça começou a contar a Billy sua história, como eles tinham ido para o norte, como tinham sofrido um acidente e o que o marido tinha feito com ela. Deus, pelo que você passou, o homem fechou os olhos. Bem, como você está? Perguntou ela. Não estou indo bem. Eu trabalhava em nossa cidade, depois fui transferido para a região e, da região, fui enviado para cá. E agora estou administrando a cidade aqui, respondeu ele. Quer dizer que você é o prefeito? Ela estreitou os olhos. Sim, disse ela calmamente. Bem, como estão as coisas com Emma? Elizabeth se perguntou. Não houve nenhuma Emma nos últimos 5 anos, ela inclinou a cabeça para um lado. O que aconteceu? Vocês dois tinham um relacionamento tão bom. Elizabeth não entendeu. Não havia nada de bom, disse Billy calmamente. Porque as coisas não deram tão certo em nossas vidas, ela suspirou. Acho que foi tudo para o melhor, e é por isso que tivemos que percorrer um caminho tão espinhoso para nos encontrarmos agora. Ela pegou as mãos dele nas suas. O que você quer dizer com isso? Ela não entendeu. Você se lembra de ter me perguntado por que deixei o emprego de seu pai e fui embora sem dizer nada a ninguém? Ele perguntou. Claro que me lembro, ela sorriu, como eu poderia esquecer algo assim? Então, quando encontrei você na estação e lhe dei os brincos, eu realmente soube que gostava muito de você e que me importava com você. Eu não queria apressar as coisas para não assustar você ou seus pais, mas eu sonhava em estar com você.
Quando você saiu, Sam e eu estávamos na loja e ele me contou que enquanto eu estava em sessão no início de setembro, durante esse tempo ele levou você para estudar, depois voltou, vocês foram passear juntos e agora estavam namorando. Enquanto ele falava, os olhos de Elizabeth ficavam cada vez maiores. Como ela podia dizer isso? Não era verdade. Sim, ele me levava e trazia da escola, e até voltou para casa uma vez, mas era só como amigo. Eu nunca gostei do Sam. Ele era um bom amigo, mas nada mais. Você, por outro lado, e ele parou de falar. Elizabeth, eu vi e entendi, e você era querida e próxima a mim também, mas não pude deixar de acreditar nas palavras do meu amigo. E ele disse isso com tanta certeza que não havia dúvidas. Decidi não incomodar ninguém e fiquei de lado. Quando o pedido chegou, Elizabeth olhou para a comida e engoliu. Ela não estava comendo como antes ultimamente, então engoliria um elefante agora mesmo. O que havia acontecido então? Ela queria saber a história até o fim. Nada, fui morar com meus pais e depois conheci a Emma. Eu a pedi em casamento e agora estamos casados. Enviei um convite para a família dela. É claro que eu esperava que você viesse. Achei que Harry viria com sua esposa. E quando vi você na recepção, fiquei muito triste. Billy pegou o garfo e começou a dar uma garfada no prato. Jesus, Billy, como isso pôde acontecer? Elizabeth percebeu que duas pessoas que se amavam tinham passado tantos anos se ressentindo uma da outra. Agora ela estava pronta para consertar as coisas, mas não podia. Billy, como prefeito desta cidade, você pode restaurar meus documentos? Perguntou ela. O que aconteceu com eles? Ele não entendia. Meu marido enlouqueceu, levou tudo, me trouxe para cá e me deixou para morrer, disse ela. É claro, minha querida, farei qualquer coisa por você. Depois disso, eles foram para o mesmo centro de reabilitação, onde Elizabeth, é claro, foi aceita, se instalou e agora começou seu curso. Billy vinha visitá-la todos os dias. Ele lhe deu os documentos que ela supostamente havia perdido. O homem acreditava que tudo ficaria bem. Vamos dar uma volta, ele assentou em uma cadeira e eles saíram. Olá, Billy, o médico que estava tratando de Elizabeth se aproximou deles. Boa tarde, um homem caminhou lentamente pela trilha, empurrando uma cadeira de rodas à sua frente. Quero lhe dizer que Elizabeth está indo muito bem, ela é uma garota inteligente. Se ela tivesse feito seus exercícios mais cedo, o processo teria sido mais rápido, elogiou a mulher. Ouvi dizer que ela está se saindo bem, ela se inclinou sobre o ouvido dele. Fico feliz, Elizabeth sabia que estava progredindo, ela conseguia ficar em pé na frente da máquina. Você quer alguma coisa? Perguntou Billy. Sim, ela acenou com a cabeça. Do que se trata? Ele estava pronto para se despedaçar, mas faria qualquer coisa por ela. Por favor, ligue para minha mãe, diga a ela para vir aqui, foi seu único pedido até agora. É só isso? Ele riu. Por enquanto, sim, eu não queria deixá-lo muito perplexo. No telefone, ligue para você, porque ela pode não me entender, ela vai dizer que homem, ela lhe entregou o aparelho. Obrigada, Elizabeth discou imediatamente o número, que ela sabia de cor. Alô, Elizabeth ouviu no receptor, e lágrimas vieram aos seus olhos. Ela percebeu o problema que estava causando aos seus parentes. Mamãe, alô, disse ela. Elizabeth, que número é esse? A mulher ficou imediatamente preocupada. Você pode vir aqui e eu lhe contarei tudo depois, pediu a filha. É claro que ela estava prestes a desligar, mas Elizabeth a impediu. Espere, você ainda não sabe onde estou, disse ela e ficou em silêncio, e então ditou o endereço. A mulher não ficou muito surpresa, porque poderia acontecer que fosse o marido dela que a mandasse para a reabilitação. É isso, agora estamos esperando a mamãe, acho que ela vai ficar muito surpresa ao me ver aqui, Billy sorriu. Sim, eu também acho, Elizabeth concordou. Mamãe chegou à tarde. Billy e Elizabeth a cumprimentaram. Billy. Ela ficou muito surpresa. Você não está feliz em me ver? Ela abraçou a mulher.
Não que, e era óbvio que a mulher estava sem palavras. Então, enquanto Elizabeth estiver na reabilitação, você pode ficar na minha casa. Ela lhe entregou as chaves do apartamento e colocou o endereço em seu telefone. Obrigada, ela ainda estava em choque. Não tenho tempo para isso, vamos levá-la para lá agora e depois eu vou embora, Elizabeth percebeu, distraindo o prefeito local de seu principal negócio com seus problemas. É claro que farei tudo, garantiu-lhe a mãe. Elas chegaram ao centro de tratamento, onde a mulher pôde estudar com a filha. Ela ajudou, apoiou, observou Elizabeth se exaurir rapidamente e teve pena dela. Depois, elas se sentaram do lado de fora, estava agradável. Diga-me, de alguma forma a mãe esperou até a noite para ouvir tudo em primeira mão. Oh, mamãe, e ela começou a contar tudo de novo para a filha, desde o momento em que contratou um cuidador. Quando vi Billy, pensei que havia algo errado com sua cabeça, a mulher riu. E ele me chamou, e acho que estou ouvindo porque quero. Elizabeth sorriu. Havia uma espécie de calor dentro dela agora. Billy, que ela não via há tantos anos, sua mãe, que a apoiava em tudo. À tarde, Elizabeth foi com sua mãe ao apartamento de Billy. Elas foram à loja e compraram tudo para preparar a ceia de Natal. Elas já estavam no apartamento. Aqui estou, está cheirando tão bem, disse o homem quando voltou para o apartamento. Fizemos o jantar, Elizabeth saiu para vê-lo, ele não esperava vê-la aqui. Eles deixaram você ficar fora a noite toda, ele se inclinou e beijou a bochecha dela. Sim, o médico disse que eu poderia dormir em qualquer lugar, Elizabeth riu. Até alguns meses atrás, a garota se sentia velha e quebrada, mas agora ela se sentia energizada novamente. Falei com meus chefes hoje, pedi férias e eles prometeram me dar em 1 ou 2 meses, disse o homem que já estava à mesa. Isso é maravilhoso, disse a mulher, que ainda não conseguia se sentar, com toda aquela bagunça. Você e eu iremos para a clínica na capital, tenho um amigo lá, ele prometeu colocá-la de pé, disse Billy calmamente. Por que você está sussurrando? Perguntou Elizabeth calmamente. Para não assustá-lo, ela riu. Eles ficaram sentados à mesa por um longo tempo, conversando, lembrando-se do que havia acontecido naquela época, muitos anos atrás. Alguém sabe como Sam vive agora? Perguntou o homem e olhou para a mãe de Elizabeth. Não, eu não ouvi nada sobre ele, ela disse honestamente. Seria interessante conhecê-lo, Billy balançou a cabeça. Sim, eles eram todos jovens e felizes, deve ser a rapidez com que o tempo passa, suspirou a mulher. Ela se levantou, limpando a mesa, e Billy e Elizabeth entraram na sala. Você se casaria comigo? Perguntou ela, e Billy ficou olhando pela janela. Por que você me amaria assim? Ela se lembrou de sua vida com o marido e estremeceu. Eu amo você, costumava ver amor e, agora que a conheci, percebo que o sentimento não desapareceu. Ele se virou para ela e se ajoelhou na frente do carrinho. Ok, vamos fazer um acordo, hipoteticamente, eu me casarei com você, mas há uma condição, ela olhou para ele. Fale, ele esperou. Você e eu iremos para Washington, se eu conseguir a operação lá, e puder me mudar, embora não imediatamente, prometo treinar, então iremos nos candidatar. Se eles disserem que não podem fazer nada, eu pegarei minhas coisas e irei para minha mãe. Elizabeth baixou os olhos. Ele colocou os braços em volta dela, e agora eles deram o primeiro beijo, não um beijo de bebê no rosto, mas um beijo de verdade. Billy passou o braço em volta dos ombros dela e olhou em seus olhos. Elizabeth encostou a cabeça no ombro dele. Obrigada por tudo, ela sussurrou em seu ouvido. Eu amo você, ele sussurrou de volta. A reabilitação havia terminado. Sim, Elizabeth não havia se recuperado, mas ela podia fazer muito mais. Agora, quando se cansava de ficar sentada, ao lado da cama ou da parede, ela podia se levantar e ficar de pé por alguns minutos. Como o homem havia prometido, ele levou Elizabeth para Washington, D.C., onde ela foi imediatamente encaminhada para uma clínica. Lá trabalhava um bom especialista, cujos pais eram vizinhos da família de Billy. Os meninos eram amigos desde a infância e agora não haviam perdido o contato. Ele concordou em ajudar, mas não fez promessas. Foi difícil depois da operação. Elizabeth era como uma garotinha novamente, que precisava ser ensinada a andar.
Billy, por que você quer fazer tudo isso? Ela perguntou a ele. Porque eu a amo e quero ajudar, ele a apoiou enquanto ela caminhava na máquina de exercícios. Eu sei como tudo isso é difícil. Elizabeth já estava cansada, mas não desistiu, fez o que os médicos lhe disseram. Em um mês, ela já estava andando com um andador pelos corredores da clínica. Olhe para você, que boa menina você é! Disse-lhe um homem. É tudo graças a você, respondeu ela. Não é graças a mim, é graças a você. Ele foi até ela e a beijou. Se não fosse por seu apoio e amor, eu não teria ninguém por quem fazer isso e não estaria me esforçando tanto, admitiu ela. Bem, Billy, parabéns, um pouco mais, e sua noiva irá ao cartório com os próprios pés, disse o médico e amigo de meio período de Elizabeth. Obrigado, eles apertaram as mãos. De nada, é a força de vontade e a perseverança dela, o médico deu uma piscadela para Elizabeth. Sim, eu sei, ele abraçou sua amada. É isso aí, desejo que sejam felizes, o médico se virou. Esperamos por você no casamento, disse Billy atrás dele. Claro, mande um convite, ele desapareceu na esquina. Você está em casa? Perguntou Billy. Sim, Elizabeth ainda estava em uma cadeira de rodas, mas podia andar sem ela. Eles voaram para a cidade que Billy estava administrando e decidiram se estabelecer aqui. A mãe e o pai de Elizabeth vieram visitá-los assim que souberam que eles estavam na região. Elizabeth. O pai dela abraçou a filha, se a mãe a via de vez em quando, o homem não a via há anos. Papai, ela se levantou da cadeira e se aproximou dele pela parede. Ora, ele estava olhando para ela. Filha, a mãe chorou. Depois, eles se sentaram à mesa por um tempo. Mamãe havia trazido muitas coisas e as havia cozinhado aqui. Billy tinha saído por um tempo. Bem, onde ele está? É hora de se sentar à mesa. Mamãe estava chorosa hoje. Aqui estou eu, você sentiu minha falta. Billy, ao contrário, estava alegre, ele está de muito bom humor ultimamente. Sim, entre, mamãe apontou para sua cadeira, os outros já estavam à mesa. Desculpe-me pelo atraso, não achei que estivessem me esperando. Ela se sentou ao lado de Elizabeth. Bom apetite, disse Harry. Quero fazer um brinde à sua filha. Billy serviu as taças de champanhe. Obrigada, mamãe estava com lágrimas nos olhos novamente. Você se importaria se Elizabeth se tornasse minha esposa? Ele puxou uma caixa e a estendeu para ela. Como esta aqui, disse ela. O quê? Billy se virou para ela. Você se lembra desses brincos? Perguntou ela. Sim, ele assentiu com a cabeça. Era exatamente a mesma caixa, e ela a pegou, abriu-a e colocou o anel em seu dedo. E por que não me casei com você naquela época? Agora teríamos vivido como uma família por muito tempo e talvez isso não tivesse acontecido. O pai olhou para o carrinho de bebê. Não vamos mais falar sobre o passado, não havia nada de bom lá, pediu Billy. Tudo bem, todos concordaram com ele. Eles se sentaram ao redor da mesa e conversaram sobre onde e como o casamento seria realizado. A mãe de Elizabeth estava muito feliz por sua filha, especialmente agora que ela estava fora de sua cadeira de rodas. Mamãe, obrigada por tudo, a filha abraçou antes de irem embora. É isso aí, estamos indo embora, mas não pense que vai se livrar de nós tão facilmente, sorriram os pais. Finalmente estamos sozinhos, Billy abraçou sua futura esposa. Você é o melhor homem, eu sabia disso quando tinha 15 anos, ela o beijou e disse essas palavras. Eu nem poderia sonhar em conhecê-la assim, ele a pegou nos braços e a levou para o quarto. Tudo estava indo muito bem. O vestido foi comprado, os convidados foram convidados, o local do casamento foi decidido. A noiva e o noivo estavam felizes. Você vai conseguir? Perguntou Billy a Elizabeth. É claro que ela não tinha certeza, mas estava se esforçando muito. De qualquer forma, diga-me, eu vou buscá-la imediatamente, ele se preocupou com ela. Naturalmente, ela olhou para baixo de seus pés. Tudo foi feito, porém, durante a busca, a noiva pediu uma cadeira. Todos entenderam por que isso estava acontecendo, então ninguém prestou atenção.
Parabéns, votos de felicidade, lágrimas, beijos, tudo estava presente nesse casamento. Billy e Elizabeth voltaram para casa e agora estavam em um estado diferente. Amado, quero falar com você. Já havia passado um mês desde o casamento, marido e mulher estavam sentados na cozinha tomando café da manhã. Claro, pergunte o que quiser, ele olhou para ela com olhos amorosos. Vamos levar uma criança do orfanato, ela estava pensando nisso há muito tempo, quando morava com Jack, mas não ousava perguntar. Você não acha que é um pouco tarde para pensar nisso? Ele parecia sério agora. Não, ela estava segura de si. Bem, eu não posso hoje à noite, mas podemos ir amanhã, ela concordou. Elizabeth, se pudesse, teria pulado de alegria. Ela foi até seu amado marido e o beijou. Tenha um bom dia, disse ela quando ele saiu para o trabalho. Logo estarei em casa, não sinta minha falta. Ele fechou as portas atrás de si. Elizabeth ficou fazendo as tarefas da casa, preparando-se para o dia seguinte. No momento, ela não tinha certeza de quem gostaria de ter. Para ser sincera, ela queria um bebê para poder começar a criá-lo do zero. Mas, hoje, era muito cedo para adivinhar. Bom dia, Billy foi o primeiro a acordar. Olá, Elizabeth abriu os olhos. Hoje estou livre até o almoço, então, se arrume, vamos àquele lugar sobre o qual conversamos ontem, sempre cumprindo suas promessas, homem. Você é o melhor homem do mundo. Ela se levantou rapidamente, foi ao banheiro, lavou o rosto, vestiu-se e estava pronta para ir. Vamos pelo menos tomar um café, disse o marido, já que a esposa quer ir logo. Bem, ela se apressou em prepará-lo. E então eles estavam em uma instituição onde havia crianças de todas as idades. Elizabeth viu algumas fotos e olhou pela janela. Todas as crianças estavam andando pelo terreno, e apenas uma criança estava parada um pouco mais longe. Ela caminhou até a rua e se aproximou dele. Mamãe? Ele olhou para ela. Olá, sim, sou sua mãe, meu nome é Elizabeth. Ela abraçou o menino. Onde você esteve por tanto tempo? Perguntou ela, chorando. Eu estava doente, depois fui tratada e agora vim encontrar você. Ela beijou o menino. Estamos indo para casa agora? Perguntou Max. Sim, ela olhou para Billy. O menino tinha ficado com eles enquanto a papelada estava sendo processada, e então ele era oficialmente filho deles. Agora era uma família real e completa, onde todos se amavam. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Inscreva-se no canal, avale como. Adeus.